Antes mesmo de saber o que era um palco, ele já tinha nascido para brilhar. Antes de aprender a escrever seu próprio nome, ele já dançava como ninguém. E antes de completar 10 anos, o mundo inteiro ia saber quem ele era. Essa é a história do rei do pop, Michael Jackson. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos todos de volta. No vídeo de hoje é mais que um vídeo, é mais que uma história, é uma homenagem para ele, para o nosso eterno rei do pop, nosso eterno Michael Jackson. É incrível ver como que a história dele impactou tantas vidas na época e continua nos impactando até hoje, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais profundo dessa história. Claro, eu não vou falar sobre as polêmicas que teve na vida dele, porque é um caso à parte, né? E eu não quero ter nenhum impasse com o vídeo aqui no canal. Então vou contar só um pouco da história dele, desde quando ele era criança até se tornar o rei do pop. E sobre o filme da vida dele, que vai estrear agora, no ano que vem de 2026, né? Em abril, o filme Michael. E eu tô super ansiosa. Eu quero muito assistir. Ai, gente, é tanta coisa que eu tenho pra comentar com vocês. Espero que vocês gostem. Então, já clica no gostei aí, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E segue lá nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. O dia de vídeo e tudo mais, a hora certinho e o tema que eu vou soltar. Tudo lá no canal, tá bom? E sem mais delongas, acomode-se e chega mais para mais um vídeo aqui no canal. No fim dos anos 50, a família Jackson era apenas uma família comum, assim como qualquer outra da época, com sonhos maiores que suas condições, com sonhos de conquistar o mundo, de melhorar a vida, né? Como todos nós temos esse sonho, né, de evoluir, crescer na vida e fazer coisas extraordinárias. Só que o menininho chamou muita atenção. Foi na pequena casa da rua Jackson que um menino chamado Michael começou a cantar de um jeito que só ele sabia. Aos 5 anos ele já cantava como ninguém, tinha uma presença incrível e uma coreografia que só ele sabia fazer. Uma sensibilidade musical absurda para um garoto de apenas 5 anos. Ele já era um talento ali nato. E antes de aprender a escrever seu próprio nome, ele já cantava uma sensibilidade musical magnética absurda. Seu pai percebeu, seus irmãos perceberam, e logo todo mundo ia conhecer o Jackson 5. E ele, gente, ele chamava a atenção por onde passava. Ele era muito talentoso, ele era muito carismático. Todo mundo adorava ver ele, todo mundo adorava ver os Jackson e escutar e ver e presenciar aquele garoto que desde pequeno o Michael sempre teve uma voz incrível. E todo mundo fala, fica zoando, né, que hoje os cantores usam autotune e ele não, ele nunca usou, ele nunca precisou disso, a voz dele realmente era única. E logo no primeiro álbum eles fizeram algo incrível, algo que inimaginável. Eles alcançaram o top 1, com faixas incríveis, clássicas e explosivas, cantada por apenas um garoto de 11 anos de idade. Vocês têm noção? E é isso. No palco, Michael não era só mais um cantor. Era uma explosão, impossível desviar os olhos dele. Ele já era diferente, mas o que ninguém imaginava era que aquele brilho estava só começando. E foi ali no fim dos anos 70 que Michael percebeu que ele queria algo a mais. Não mais fama, mas sim liberdade criativa, para compor, para cantar, para fazer as coisas. E foi ali que ele começou a dar seus primeiros passos na sua carreira solo. E seu primeiro álbum solo foi seu primeiro salto para a indústria musical. Com músicas cheias de energia, ritmos contagiantes, ele mostrou que Michael, né, ele poderia ser muito mais sozinho, né, ser grande, gigante, sem precisar de estar na sombra de ninguém e não estar precisando de roubar brilho de ninguém, porque o brilho dele só enchia tudo. Mas esse foi só o começo, ele não sabia o que estava por vir. E foi aí que ele lançou Thriller, que foi sucesso gigantesco. É impossível não escutar essa música até hoje e não pensar naqueles passinhos que ele fazia. Thriller, o álbum que revolucionou o mundo em 1982. O mundo não estava preparado para Thriller. Não foi um álbum comum.
Foi uma revolução artística, 7 músicas no top 10 prêmios e recordes. Um impacto cultural que permanece até hoje. A indústria mudou, os videoclipes mudaram, tudo mudou hoje em dia, né? Dá pra ver que tem muito mais tecnologia e tudo mais. Mas só que ele conseguia fazer com o básico, com o simples, se transformar em algo incrível. E ele, Michael Jackson, não era só um artista pop comum. Ele se tinha tornado rei do pop. Claro, né? Vieram outros álbuns que foram novos capítulos. Esses novos capítulos que foram videoclipes, que foram superproduções. E por aí foi, né? Foi incrível, foi um sucesso mundial. E a cada show, um espetáculo, a jaqueta, o chapéu, a luva, tudo se transformava, tudo se completava ali. E os seus passos de dança, suas coreografias, os dançarinos acompanhando, era tudo incrível, foi tudo perfeito. Não tinha ninguém fazendo o que Michael Jackson fez, revolucionou do jeito que Michael Jackson revolucionou. Ele inovava cada música, cada apresentação, cada show, tudo era inovador. Mas algo que ninguém pode negar, que ninguém pode duvidar, é que o jeito único dele de fazer as coisas, né? Um detalhe que todo mundo pode parar para pensar e vão perceber. Ele não seguia a moda, ele criava a moda, ele criava a tendência. E até hoje a gente pode ver que o estilo dele sempre foi único. Ele não pegava nada de ninguém, não copiava nada de ninguém. Ele ia lá, criava seus próprios looks, suas próprias tendências. Michael Jackson não foi apenas um cantor, ele foi inovador, um visionário, um perfeccionista. Ele reinventou a dança, redefiniu o show business e ele elevou a música a um novo patamar acima de tudo. E ele tocou vidas com suas músicas marcantes, mostrando que sim, que a arte pode transformar o mundo, pode fazer as pessoas ver a vida de uma maneira mais leve, com superações, né? Teve músicas como a Black or White, só essa, foi outras músicas também. Então, foi incrível ver como que Michael usou da sua influência musical para poder, né, levar palavras para pessoas assim, né? Incrível, eu gosto das músicas dele, não, tipo assim, não escuto, só de escutar todos os dias, eu escuto todos os dias, não escuto todos os dias. Mas as músicas dele, se vocês pegarem qualquer uma para tradução, principalmente essa Black or White, vocês vão ver que a letra dela é algo incrível, gente, profunda a letra. Então, não tem como dizer, gente, ele foi o rei do pop. Então, ele ainda é o rei do pop, porque não tem nenhum outro rei do pop não pode ter. E claro, na vida dele sempre foi rodeado por polêmicas. Não vou entrar fundo aqui, né, porque não é um tema que eu quero trazer aqui. Mas caso vocês queiram saber, vocês podem dar uma pesquisada aí, que vocês vão encontrar. Mas algo que todo mundo falava assim, sobre ele também era sobre a cor de sua pele, né? Que ele era mais negro e depois foi ficando mais branco. E todo mundo falava que ele tinha feito transplante de pele e por isso tinha tido um caixão. Era uma história que me assustava muito. Mas só que depois de um tempo que a gente foi perceber, né? Eu era criança na época, então não tinha muita noção do que era certo, o que não era, se era verdade, o que não era. Mas aí, depois de um tempo que eu fui descobrir, agora um pouco mais adulta, que era uma doença que ele tinha na pele, que experimentava a cor da sua pele, e por isso que ele acabou ficando mais branco. Só que ele sempre falava que ele era negro e ele ia morrer como negro, e assim foi, né? Não era uma doença que ia afastar ele de ser quem ele era. E isso é incrível, a gente tem que se aceitar, se amar do jeito que somos. E todo mundo amava ele e vai continuar amando ele ainda. Mesmo depois de sua partida, Michael Jackson deixou um legado, né, com suas músicas, seus videoclipes, continua tudo aí para todo mundo, né? E Michael não pertence a uma geração, ele pertence à história. Quantos artistas cresceram tentando ser como ele, se inspirando nele, na sua arte, no que ele faz de mais bonito que é a música. E é incrível ver como tudo se completa, como tudo se encaixa, né? Michael Jackson sempre será o rei do pop, e ele não é à toa que ele tem esse título de rei do pop, e ele fez o merecer, e tá aí para todo mundo poder ver e comprovar isso. E agora, em 2026, em abril de 2026, tá para sair o filme do Michael, né? Uma autobiografia da sua história, autorizada pela sua família, foi autorizada pela família Jackson,
Então tá sendo uma produção incrível, tá todo mundo já fazendo react do Taser. E eu espero muito poder ir no cinema poder ver esse filme, eu não quero perder. Não quero apenas assistir vídeos de quem foi assistir, contando como que foi. Eu quero ir para poder presenciar essa história. O que já sabemos até agora que será estrelado por Jafar Jackson, sobrinho do Michael Jackson. Com a direção de Antonier, o filme vai explorar a carreira, os momentos icônicos e o impacto artístico dele com a trilha sonora. As músicas cantadas serão originais do próprio Michael. As primeiras imagens já deixaram os fãs emocionados. Michael promete ser um dos filmes musicais mais importantes da história. Não é porque fala sobre um artista, porque fala sobre um símbolo. E assim mesmo, tantos anos depois, Michael Jackson continua vivo nas lembranças, algo simples e poderoso. E ele mostra que mesmo depois de muito tempo, a magia nunca morre. E esse foi o vídeo homenageando um pouquinho o nosso rei do pop, o nosso astro. Tentei não segurar aqui para não dar uma emocionada, porque é muito, muito impactante quando eu peguei para poder pesquisar sobre a história dele, que eu queria trazer isso aqui, porque o filme tá aí, né? Então, vamos se dizer que é um pré-aquecimento do que vai ter no filme aí. E é incrível ver como que ele superou tantas coisas na vida e se tornou o rei do pop. Isso é incrível demais. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, que esse vídeo merece, porque é uma história encanta. Já se inscreva no canal, se você não é inscrito, não perde esse tempo. Já se inscreva aqui no Chega Mais, ative o sininho, porque assim toda vez que chegar um vídeo novo aqui, você será notificado. Siga lá nas redes sociais, que você vai saber o tema do vídeo, quando vai sair, o horário que vai sair. Então não perca tempo. E você pode ver que aqui tem vídeo de qualidade, vídeo bom, história boa, história que impactaram o nosso mundo. Eu tô pensando em trazer outros temas como filmes, séries, essas coisas assim. Expandir, né, esse espaço grande e conto com todos vocês. Então é isso aí. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui, então tem um vídeo aqui indicado para você, recomendado. Clica lá, assista, deixa seu like, deixa seu gostei, se inscreva no canal. Te vejo até no próximo vídeo. Até mais e beijos!